Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum, dia 6 de agosto. Hoje nós celebramos a transfiguração do Senhor. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. Naquele tempo, o Senhor Jesus tomou consigo Simão Pedro, Tiago e João e subiu a um monte para estar em oração. Enquanto ele orava, eis que o seu rosto se iluminou e suas vestes ficaram resplandecentes, e ele se transfigurou. Apareceram junto dele Moisés e Elias, e eles conversavam sobre a morte que Jesus teria em Jerusalém. Os discípulos foram tomados pelo sono e pelo cansaço. Eles começaram a despertar e viram Jesus em sua glória e também aqueles que estavam com ele. Pedro se aproximou enquanto Moisés e Elias estavam se distanciando. Pedro se aproxima e disse: Senhor, é bom que estejamos aqui. Vamos edificar 3 tendas, uma para ti, outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer. Ele nem terminou de falar, eis que baixou uma nuvem que cobriu a todos e eles ficaram ainda mais amedrontados. E do meio da nuvem veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, o meu eleito, em quem eu coloquei toda a minha complacência. Escutai o que ele diz. Assim que a nuvem se dissipou, Jesus estava só. Os discípulos guardaram aqueles acontecimentos e não comentavam nada. Eles não compreendiam e guardavam tudo em silêncio. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje estamos celebrando a solenidade da transfiguração do Senhor. Jesus que sobe para o monte para orar. Constantemente nós encontraremos Jesus em oração, não em oração comunitária, mas em uma oração pessoal, cara a cara, com seu Pai. E é nessa oração que ele vai buscar as forças e o discernimento necessário para conduzir a sua missão. De modo que todos os textos de hoje nos colocam dentro de uma cena orante. Jesus, quando vai perguntar aos seus discípulos o que dizem os homens sobre o Filho do Homem, ele está também em oração. E é depois da oração que ele faz essa pergunta. Jesus agora está em oração e o seu rosto se ilumina, suas vestes ficam resplandecentes e ele se transfigura. Porque é no ambiente de oração que nós vamos encontrar a identidade de Jesus. A identidade de Jesus não vem somente do mundo acadêmico, pode possibilitar. Mas como o Senhor nos ensinou, não basta ser mestre em Israel. É na dimensão da oração que eu e você vamos conquistando ou conseguindo compreender lentamente o mistério da identidade de Jesus de Nazaré. Porque esta identidade pode ficar anos e anos equivocada em nossa vida. De modo que nós temos Jesus tão somente como filho de Maria, filho de José, uma energia cósmica, um líder revolucionário, um mestre moralista, um fundador de religião, ou a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E tudo isso ser sabido tão somente intelectualmente, mas o coração continuar frio e descrente. Por isso, na primeira leitura de hoje do livro de Daniel, também nós encontramos um contexto de liturgia, onde um trono é colocado para manifestar a glória daquele que vai sentar. E aquele que senta no trono é todo poderoso, é todo glorioso, e é ele que vai conferir a glória àquele que se aproxima. Aquele que vai receber o poder e a glória, e o seu nome será exaltado em todas as nações. E aqui está uma leitura, então, que os discípulos de todos os tempos farão. É o servo de Deus, é o missionário de Deus, é o Senhor, é Jesus. Na segunda leitura da carta de São Pedro, ele vai dizer: o que nós ensinamos a vocês sobre Jesus não são fábulas, não são contos da carochinha, mas são experiências vivenciadas, porque o melhor testemunho é a vida. A melhor pregação é o testemunho de vida,
Por isso o apóstolo vai dizer: nós vos comunicamos aquilo que nós vimos e ouvimos, aquilo que nos foi manifestado quando ele estava em oração, num contexto de oração. E é aí que o Pai vai dizer para ele: este é meu Filho amado, em quem eu coloquei toda a minha complacência. Escutai-o. Nós vamos encontrar isso no batismo, e agora nós vamos encontrar isso também no Monte Tabor. E também do mesmo modo, Maria, nossa mãe, vai dizer: este é meu filho Jesus, escutai tudo o que ele diz. Porque a obediência, a fé em Jesus de Nazaré é a consistência do nosso seguimento, é a força da nossa vida espiritual. Por isso o apóstolo vai dizer nessa segunda carta de hoje: o que nós vos anunciamos não são fábulas, não são teorias, mas são coisas que nós vimos e ouvimos, do poder do Altíssimo que age no seu servo Jesus, e nós podemos conviver com ele, experimentar a força desse poder, ver a sua glória e ver também a glória daqueles que estavam com ele. Por isso, a liturgia de hoje é um grande convite para mim e para você para subirmos com Jesus ao Monte Tabor, para contemplarmos também a grandeza da sua identidade, para rompermos tão somente essa compreensão intelectual e doutrinal sobre Jesus de Nazaré, mas para experimentarmos a força do seu poder, da sua vida. Por isso o evangelho de hoje, ele toma Simão Pedro, Tiago e João e vão para o Monte Tabor para orar. Eles estão em oração. Apesar de que os discípulos, tomados pelo cansaço, eles estão dormindo. Mas eles se despertam. E ao se despertarem, eles conseguem ver a glória de Jesus e a glória também daqueles que estavam com ele. Por isso eles ficam amedrontados, porque eles não compreendem bem a identidade daqueles que eles estão a seguir. Toda a caminhada deles vai ser esse desvelamento do mistério de Jesus de Nazaré. Toda a sua existência. E isso só será capaz de ser perceptível plenamente em Pentecostes. Por isso Pedro, sem saber o que dizer, sem saber o que falar, vai dizer a Jesus: mestre, é bom estarmos aqui. Vamos arrumar 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. E o evangelista vai dizer: Pedro não sabia o que dizer. Diante daquele momento, daquele fenômeno, daquele acontecimento teológico, Pedro não sabe o que dizer, como eu também, você, não sabemos o que dizer às vezes. Por isso, então, nesse momento em que Pedro termina de falar, vai baixar uma nuvem que vai encobrir a todos. Jesus desaparece. Mas Jesus não some. Jesus só está invisível. E isso vai causar medo e pavor nos discípulos, porque eles não compreendem esse mistério. Ao dissipar as nuvens, eles percebem que Jesus está só. E vem aquela voz das nuvens que diz: esse é meu Filho amado, em quem eu coloquei todo o meu amor, toda a minha complacência, escutai o que ele vos diz. Os discípulos não compreenderam bem esse acontecimento ainda. Eles viram a glória de Jesus, eles experimentaram Jesus na sua glória, mas mesmo esta visão, mesmo esta experiência fora incapaz de fazer com que eles permanecessem fiéis no momento da loucura da cruz. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, é na oração. São nos momentos orantes que nós vamos progredindo na nossa compreensão sobre o mistério de Jesus de Nazaré. Podemos estar com a cabeça cheia de informações doutrinárias, teológicas sobre Jesus de Nazaré, mas o coração está frio e vazio. Por isso são nos momentos de oração que eu e você vamos descobrindo a identidade de Jesus de Nazaré. E ele vai se desvelando lentamente, pouco a pouco, para mim e para você. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.